Olá, meus amigos, companheiros do Círculo de Estudos Maria de Nazaré, com apoio da COEC, aqui estamos para fazer mais um trabalho, humilde trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus, hoje com o tema Não vim destruir as leis. O título do capítulo indica o seu objetivo, ou seja, compreender que os ensinos de Jesus não contrariam as leis naturais ou divinas, embora contrariem as leis dos homens. Para isso, Kardec decidiu estabelecer raciocínios em torno das três revelações. Moisés, que é a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e a terceira, o Espiritismo, terceira revelação. Lembremos-nos que a palavra revelação significa ato ou efeito de revelar ou de revelar-se, manifestar-se, prova, testemunho. Revelar quer dizer tirar o véu, a descobrir, declarar, fazer conhecer, divulgar. Kardec considerou como revelações divinas e maiores na história da humanidade terrena os ensinos de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. Inicia seu estudo por Moisés, a primeira grande revelação, visto que sempre, em todas as épocas e em todos os lugares, em todos os povos, há reveladores divinos, através de homens que se manifestam à frente do seu tempo, em conhecimento e vivências. Iniciando, pois, os raciocínios em torno de Moisés. Ele esclarece a existência de duas partes bem distintas nas suas leis. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Repetindo, a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Portanto, lei humana necessária àquele povo, àquela situação e àquela época, que precisava de uma lei mais rígida, né? Um direcionamento mais rígido, de acordo com a época em que eles viviam, né? Jesus alterou os 10 mandamentos recebidos por Moisés? Quem conhece e lê os ensinamentos de Jesus acredita que Jesus alterou os 10 mandamentos recebidos por Moisés? Os 10 mandamentos, vamos ver quais são. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, nem figura alguma que de tudo o que há em cima do céu
e do que há embaixo da terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E esse é o teu Deus. O 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. O 4. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Bem, continuando, Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Não, ele não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. A época de Moisés foi uma e a época de Jesus foi outra, né? Eis porque encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo. Ele combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Na expressão o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, né? Até o último J. Vamos ver aqui no Evangelho mais algumas informações a respeito, né, de não vir destruir a lei. Não vim destruir a lei. Então vamos lá. Enquanto não se cumprir, eu vou repetir. Na expressão o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Então, Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Aqui no Evangelho tem mais outras informações, né?
Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo, né? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude, né? A lei mais democrática que tem no universo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, não. Sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de uma missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, né? Nós estamos aqui de passagem, a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Ele não veio nos ensinar, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes, né, o caminho que o conduz até lá. Ele veio dar um direcionamento, né? Os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo. Jesus não disse tudo. E sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade, que ele mesmo declarou não poderiam ser então compreendidas naquela época. Os espíritos não tinham ainda o amadurecimento, né? A maturidade suficiente para entender as grandes verdades que estariam por vir logo em seguida, na terceira revelação, o Espiritismo veio trazer, ou seja, o Consolador prometido. Ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade, através, né, dos seus ensinamentos, das suas práticas, né? Enfim, ensinar aquele povo deixar naquele povo o germe da verdade, que ele mesmo declarou não poderiam ser então compreendida. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, né? Muitos de seus apóstolos se sentiam meio confuso quando ele falava. Então ele buscava o quê? Falar com parábolas, com histórias, aproveitando cada momento, cada acontecimento, para que aquelas pessoas que estavam predestinadas a estar escolhidas para espalhar os seus ensinamentos pudessem entender um pouco, né? De maneira que, para entender o sentido oculto de suas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar-lhes a chave. Essa ideia não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. Portanto, a ciência
devia contribuir, né, poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir, né? Então, ele não veio desfazer de tudo que Moisés falou, né? Ele veio veio desenvolver, veio cumprir as leis de Deus, mas de uma maneira diferente, no sentido de entendimento, de uma forma que as pessoas da sua época pudessem entender. E se observarmos, há determinados segmentos religiosos, há pessoas que ainda estão pregando conceitos conforme a lei de Moisés, né? Ainda pegada às coisas, às leis de Moisés. Muitos, que às vezes eu fico surpresa, né? Ah, meu Deus, tantos séculos e séculos e séculos, e as pessoas ainda continuam ligadas aos ensinamentos de Moisés, para a gente ver quanto era profundo os ensinamentos de Moisés. E Jesus veio ensinar, enquanto o de Moisés era bateu, levou, tomou lá, vem cá, Jesus veio e ofereceu, nos ensinou da outra face. Veio nos ensinar o amor, o perdão, a misericórdia, né? Veio tentar, com as pregações, desenvolver na criatura humana a docilidade, a mansuetude, ensinando a pessoa o melhor caminho para subir aos céus e encontrar o reino de Deus, a chave, o perdão, a misericórdia, a complacência. Se a gente for observar alguns vídeos, filmes, documentários falando sobre a lei de Moisés e a lei de Jesus, vai perceber o tamanho a diferença, porém, os ensinamentos de Jesus com muito mais amorosidade, porque Jesus veio ensinar o perdão, o amor. Jesus é todo amor, ele não era todo amor. Jesus é todo amor. Jesus é todo bondade, todo perdão, todo misericórdia. Então, Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Como diz no início desse capítulo, falando do Cristo, né? Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma, né? Então, gente, esse é o nosso videozinho de hoje, o nosso ensinamento hoje de Jesus para todos nossos irmãos, amigos e companheiros do Círculo de Estudos Maria de Nazaré. Que nosso Senhor nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos guarde, nos ilumine e até um outro vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.